Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica surpresa dessa vez, mas antes de revelar, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, crítica surpresa dessa vez é a animação Predador, Assassino de Assassinos. E eu devo dizer que é muito interessante porque eu nunca assisti algo relacionado ao Predador e esse é meu primeiro contato com essa franquia. Então eu estou entrando no olho do furacão, para dizer outras palavras. É isso, entrar no olho do furacão, porque eu considero, de fato, nunca tive nenhum interesse particular, mas estavam falando tanto dessa animação que eu fiquei curioso para assistir essa obra, justamente por ela ser uma animação. Sendo uma animação, me desperta um pouco mais de curiosidade do que um filme. Porque a animação ela pode ser brutal, ela pode ter... ela não tem, na verdade, limites estéticos para se conduzir. Um exemplo disso, de que não há limites estéticos em animação, é justamente Arcane e o Aranhaverso. Como um todo, não há limites para a animação. E aqui não é diferente, pois há uma animação brutal. Existe uma animação brutal que é nesse fato. Que me lembra muito a lógica de Invencível, por exemplo, no sentido de animação brutal. Você vê sangue escorrendo, tripa, corta as cabeças e todo o resto. O que, querendo ou não, faz jus ao que é o Predador, porque até quem é de fora, meu caso, entende que o Predador faz esse tipo de coisa. Ele é brutal, ele é do gore, e isso faz parte da essência do personagem. Que bom que eles representaram isso na animação e não suavizaram, que nem algumas ditas empresas fazem. Se bem que o Predador é da Disney, mas ele foi para Hulu, que foi para o Star Plus e que foi para o Disney Plus. É complicado, mas essa animação em si causa bastante interesse. Outra coisa que, querendo ou não, até fiquei impressionado de que os predadores eles viajam entre as eras. Eu não sabia disso, tá? Não sabia que os predadores viajavam entre as eras, pois aqui a gente tem 3 eras amplamente reconhecidas por qualquer ser humano, sim, eu acho. Reconhecidas por qualquer ser humano, que é a era viking, a dos samurais, ninjas, o Japão feudal e a da Segunda Guerra Mundial. Amplamente isso é trabalhado aqui, nessas 3 eras, com 3 protagonistas que no final vão se unir, que eu já vou falar sobre esse terceiro ato da franquia. Mas a proposta em si de dividir entre essas 3 eras amplamente reconhecidas faz com que, de certa forma, a ambientação, a qualidade da animação esteja presente. Parece que foi 3 filmes subdivididos para chegar num último arco que, sinceramente, eu não gostei. Me desculpe, eu não gostei porque talvez eu esperasse algo a mais e não uma simples forçação de barra para os 3 estarem ali. Ah, porque a cultura de quem venceu o Predador, eles têm que ir para a arena e tudo mais. Pode até ser, mas eu não gostei da interação entre esses 3 personagens juntos em tela. Eu esperava um pouco mais. Talvez, de fato, se tivesse mais desenvolvimento de todos os personagens em suas histórias, e não de uma forma rasa. Por exemplo, a história do samurai, que é da segunda, tem ali toda uma dinâmica com o irmão. Aí volta lá no final isso que, não podemos se matar e tudo mais. Tipo, tá, isso não foi amplamente explorado, não foi aprofundado, ficou algo jogado. Eu senti algo muito raso nisso e, na minha opinião, não funciona retomar isso num terceiro ato, onde todo mundo está lutando para sobreviver em um planeta, pelo que dá a entender, completamente
desconhecido, e simplesmente só porque somos da espécie humana contra uns bichos loucos lá, vamos se unir pelo poder da amizade. E, tipo, eu tenho uma história parecida com a tua. A gente é humano também, vamos lá. Eles nem entendiam a língua um do outro, né? Porque uma fala nórdico, outro fala japonês e outro fala americano. E ainda que há uma diferença de eras gritante entre eles, vamos lá pela amizade, né? Pelo poder, pela união. Vamos lá, não vamos se matar, porque se a gente se mata, um de nós vence. Se um deles vencesse ali, eles estavam de boas, pela ordem dos predadores. Mas não, eles decidiram se voltar contra o maior deles lá. E o pior de tudo, eu tenho que acreditar no meu senso de descrença que eles conseguiriam escapar. Não. Não, pra mim não compensa fazer essa comparação. Meu senso de descrença foi lá pro ralo. Não funciona. Não funcionou, na minha opinião, né? Pode ter funcionado pra vocês, mas não funcionou pra mim. E eu acho que foi um desperdício na tentativa de conectar os três protagonistas no último ato. E não funcionou. Mesmo tendo uma questão de que as três eras, a história dos três funcionam dentro da própria história dos três, que poderia ser mais desenvolvido, poderia ter um filme sobre cada um. Literalmente poderia ter um filme sobre cada um em específico e fazer um quarto filme depois da união entre eles. Não tudo num filme só, com 1h30 de duração. Isso pra mim, sinceramente, foi o auge do arriscar num chute errado no terceiro ato. Sabe quando você está faltando ali nos acréscimos do segundo tempo, você precisa fazer o gol para empatar e você não empata? O chute vai na trave? Pois bem, foi isso que aconteceu, ao meu ver, e foi o que eu senti com o Predador Assassino de Assassinos. Qualidade técnica. No começo da animação, eu senti o Vale da Estranheza, que chamam, pois é complexo de analisar questão técnica de animação, porque eu não sou especialista. Mas eu diria que a animação ela parece ser muito travada em momentos travados. Só que ela é excepcional e muito bem feita, e no auge de sua beleza, quando tem cenas de ação. Os movimentos, os ângulos, os cortes são muito bem feitos em cenas de ação que trazem à tona o épico. E falando inclusive das sequências de ação, eu acho incríveis todas as sequências de ação. A sequência de ação da era viking, da era do feudo, né, japonês, e da Segunda Guerra Mundial. Eu acho épica todas essas cenas. E principalmente a dos samurais, do ninja, do samurai e do ninja, que são ali irmãos, ditos irmãos, né? Então, eu acho muito bonito essa estética estar presente. E eu acho mais ainda de que o Predador ele se adapta a cada uma das eras. Por exemplo, quando o Predador vai lutar com a Viking, é um predador extremamente brutal, enorme, gigante, forte, porque remonta ao que os vikings eram naquela época. O segundo predador, que é o japonês, né, da época do Japão, lá feudal, ele é um mais stealth, ele fica mais tempo invisível, ele monta uma estratégia furtiva, justamente montando aos ninjas, né, que é muito interessante. Já o terceiro predador, ele utiliza a tecnologia dele, das naves, na guerra de aviões, que é incrível também, e que faz, querendo ou não, ter uma condizência com um período, com a era o qual o predador está enfrentando as suas presas. Nesse âmbito, né, os parabéns são bem-vindos e são merecidos, mas eu aconselharia, eu acrescentaria um pouco mais de qualidade para a estética em cenas paradas, onde há cenas de diálogo entre um e outro. Por exemplo, ali quando começa o diálogo entre a Viking e o seu filho,
eu acrescentaria um pouco mais de qualidade estética naquilo dali. Não que esteja ruim, mas poderia ser melhor, haja vista que toda a qualidade foi para as cenas de ação. Como eu disse, unir tudo no fim, não sei se foi o certo a ser feito. Eu acho que é uma pergunta de que, foi certo ou não foi certo? Essa pergunta, ela é extremamente válida, pois se a proposta da animação não era desenvolver os personagens, por que automaticamente ela faz isso? Ela não desenvolve seus personagens e por que ela une no final esses personagens? É somente uma animação para ação gratuita? Ou de alguma forma uma tentativa para dar um norte, um futuro para a franquia Predador? Afinal, eu sou uma pessoa de fora, eu nunca vi nenhum filme de Predador. E eu questiono o motivo dessa animação existir, mesmo ela sendo boa, dentro do possível, mas eu questiono por que uma animação me interessou tanto mais do que um filme gore do Predador. E querendo ou não, esse questionamento, essa pergunta também é válido dentro da sua proporcionalidade. Mas eu ainda continuo com a minha concepção de que esse terceiro ato, dessa união desses três protagonistas, foi forçado. Por isso, eu condizo, né, e termino, encerro esse vídeo, concluo ele, dizendo que minha nota é 8. Tá? A questão da estética dos protagonistas e das histórias separadas é muito boa. Quando une tudo, não funciona. Ou seja, o terceiro ato, para mim, não funciona. Enfim, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês. Até a próxima.